pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro de naturologia no estado do Rio de Janeiro. Agora a gente vai dar abertura à nossa roda de experiência com os profissionais naturólogos atuantes no estado do Rio de Janeiro. Nós contamos com diversas experiências e eu espero que vocês gostem de nos acompanhar. Para começar essa abertura de roda, nós definimos 10 minutos para cada profissional. Nós contamos com 7 profissionais atuantes no estado e desses 10 minutos, cada um irá trazer um pouco sobre a sua trajetória profissional, incluindo desafios, avanços, sucesso, enfim, trajetória tanto clínica quanto dando aulas, palestras, enfim, corporativos. Aí é o que vocês vão descobrir nos próximos capítulos, tá? Então, para começar, a gente definiu então que eu vou contar um pouco sobre mim, eu sou a primeira pessoa, a gente não está fazendo uma mediação dessa mesa, né? Apesar de termos 7 pessoas. Então, democraticamente, cada um vai fazer a sua fala aqui de 10 minutos. E, então, para começar, eu sou Ana Gonzalez, naturóloga formada pela Universidade de Morumbi, no ano de 2015. Eu sou carioca e fiz essa mudança na minha vida, né, de ir para São Paulo estudar e voltei para o Rio assim que formei. E comecei a atender clinicamente, algo que eu já fazia antes mesmo de estudar naturologia, com Reiki. Comecei a atender com Reiki aos 13 anos e já sabia que o cuidar era algo que me atraía muita atenção. Então a clínica sempre foi algo vista. No ano de 2014 para 2015, eu estava muito reflexiva sobre como seria a minha atuação clínica, porque eu ainda não estava decidida, ainda não estava claro para mim. E aí eu conheci um professor chamado Wilson Moreira de Lima, ele é o criador do alinhamento corporal, e ele, como médico ortopedista, ele questionou a visão fragmentada que o ortopedista tem do joelho. Então, como é que eu vou tratar de um ser humano, ser um especialista em joelho, só olhando para o joelho? Eu achei isso bem interessante. Parecia ter tudo a ver com a patologia, apesar de ser uma visão estritamente física. É uma visão estritamente física relacionada à integralidade do funcionamento biomecânico desse corpo. Então, eu comecei a ver com ele, por exemplo, uma dor no joelho, então, talvez tenha que mexer no quadril, no ferro, no tornozelo, no pé. Então, é uma técnica de manipulação óssea que a gente mexe desde os microossos do crânio até o dedo mindinho do pé. Então, é impressionante. Não fazia ideia de que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele pudesse, de acordo com a estrutura óssea cranial, pudesse influenciar até em casos de saúde mental, pessoas autistas, pessoas com algumas questões, que com a seleção dos microossos a gente consegue dar uma auxiliada nesses processos. Só na cabeça, para vocês terem uma ideia, a gente tem 1019 ossos, mas a gente só estudou occipital, parietal, temporal. Eu achei muito interessante saber que esses ossos se movimentam. Enfim, fiz essa especialização com ele, porque eu senti o resultado em mim. Primeiro eu fui atendido, eu tinha uma perna desde criança, essa perna aqui, de acordar à noite, esticar a perna, movimentar para aquela perna, parar. E eu costumo sacar o profissional primeiro sinto em mim para depois passar adiante. Então, quando eu saí do consultório do Guilherme Silva, que é o naturólogo que se especializou nessa técnica de alinhamento corporal, que me permitiu conhecer o criador da técnica, o Wilson Moreira de Lima, eu saí com a mente mais leve, mais presente no meu corpo. Eu entendi ali que essa técnica, ela me libertava de diversos encontros que eu às vezes recebia, de dores, de desalinhos corporais. E o quanto que isso influenciou diretamente na minha saúde mental. E o quanto que eu poderia integrar essa técnica à visão naturológica. Então, hoje, a minha atuação clínica, vou contar essa história para vocês para chegar no que é ainda hoje. A minha atuação clínica, ela se dá por uma linguagem do corpo fácil, onde se eu vejo que a pessoa está assim, eu já busco entender quais questões emocionais
anestesia para ela ter corpo, por exemplo, e às vezes não é o momento. A gente precisa respeitar isso também. E às vezes alguns profissionais da fisioterapia ou da medicina, eles jogam você essa mudança, e às vezes você não está preparado para isso. Então, eu recomendo que a gente deva um pouco mais devagar, de acordo com o permitir dessa pessoa. Então, logo que você chega no consultório, a primeira consulta demora 1h30, eu faço uma interagência, uma conversa para saber o histórico dessa pessoa, traumas, possíveis ciclos que venham a se repetir ao longo dos anos, algo que a autobiografia, né, traz bastante dos ciclos de 7 em 7 anos. E depois eu vou para a anamnese. Eu gosto muito de usar a ideologia. Às vezes a pessoa não traz tudo no início, e aí com a ideologia a gente consegue mapear outras questões que também estão presentes naquele momento, que precisam também às vezes de suporte. E às vezes descascar essa cebola para você chegar na origem. A ideologia complementa muito o meu trabalho. E aí sim eu vou para o tratamento, que muitas vezes envolve essa manipulação óssea, que mesmo que a pessoa não apresente questões físicas, por uma questão de mudança de postura de vida, a gente entende que é legal fazer essa mexida, né, por entender que o corpo tem alguns desalinhos normalmente, e trato muito com a terapia floral e a aromaterapia. Só que, para mim, é uma grande angústia também ficar muito no consultório, fechada nesse espaço. Eu me sinto numa bolha. Então, a Ananda não é só clínica, né? Então, como você já me conhece, eu bato em gabinete, né? Converso com deputados, com vereadores, crio movimentos sociais, gosto de conteúdo social, como já foi, assim como o Maicon também, que vai falar com vocês já da história dele, para algumas conferências de saúde, defender a inclusão da naturologia nesses espaços de saúde pública. E além dessa militância, né, dessa vontade política, né, que tem relação com a minha história, de não precisar fazer uma cirurgia, que a medicina convencional devia ter precisado aos 14 anos, e precisar tomar uma medicação controlada antes da vida, né, que foi o que me levou para esse lugar de cama, todo mundo precisa ter acesso a essas práticas, porque a gente não precisa lidar com a saúde dessa forma, né, não precisa ser uma estimação. Olha, você precisa fazer isso e não tem outro jeito. Olha, tem várias medicinas. Qual que você gostaria de se cuidar? Você quer ouvir o que cada uma quer dizer sobre você? Então, é por isso que eu me coloco politicamente, porque eu gostaria que as pessoas tivessem essas possibilidades em saúde. Também tenho atuado palestrando, né, para universidades tanto públicas quanto privadas, quanto também instituições, então também tenho um corporativo, algumas empresas. E grupos, cheguei a trabalhar em casa de idosos, né, inclusive uma das minhas especializações são gerontologia. A geriatria e gerontologia contribui muito para o combate da polifarmácia, que foi algo que me surpreendeu muito. Da medicina ter uma especialização que busque combater isso, que é algo que no envelhecimento a gente vê o quanto já em heterogeneias e diversas questões de perdas cognitivas por conta do uso excessivo de medicamentos. E fui trabalhar em uma casa de idosos com um grupo de educação em saúde para o corpo, em movimento, com meditação também. E fiquei poucos meses, né, percebi o quanto é difícil e desafiador trabalhar com práticas de educação e promoção de saúde, como foi essa casa de convivência, a experiência que eu tive. Mas a esperança é o último que morre nesse sentido, né, então espero conseguir me realizar futuramente com esses grupos que até hoje enfrentam esses desafios. Atualmente, para finalizar já a minha fala, financeiramente oscila muito. Fim de ano, início de ano e meio do ano é o momento em que eu vou analisar nada. Poxa, será que eu realmente sou uma boa profissional? Aí eu lembro, Amanda, o pessoal está de férias, está todo mundo viajando, calma. Você esqueceu como é que funciona o mercado. Todo ano
Mas é bom para eu me reinventar e pensar o que precisa melhorar no meu trabalho, nos meus estudos pessoais também. E é isso. Muito obrigada. Então, passo para o Maio, acho que a gente pode fazer assim, né? Algum ciclo. Vamos lá. Bom dia, gente. Sou Maio Rocha. Sou natural formado pela Morumbi em 2010. Minha trajetória é um pouco diferente, né? Acho que da grande maior parte dos naturólogos. Lá atrás eu comecei um atendimento em empresas também, fazia telemarketing, atendimento, né, de massagem em operações de telemarketing, agência bancária. Já tive um espaço de beleza onde eu associava as práticas integrativas e atuava, né? Mas o meu sonho sempre foi realmente atuar dentro da saúde pública. Até então eu não via essa possibilidade. Na época que eu voltei de São Paulo para o Rio, eu até vim bem focado na questão na época que abriu o concurso de Macaé. Fiz o concurso convicto de que eu ia passar, mas era apenas uma vaga. Infelizmente eu fiquei em segundo lugar. E aí continuei em Cabo Frio, né, desde há um ano atrás. A Ananda estava falando, né, mas ela que foi a minha inspiração. Apesar de eu ter me formado antes dela, esse engajamento mais político que eu não tinha até uma certa aversão a isso, foi ela que me inspirou, né? Então, de alguma forma, ela tem a mãozinha dela ali na minha trajetória. E aí, há uns 2 anos atrás, eu iniciei lá no núcleo de práticas integrativas, né, em Cabo Frio, como voluntário. E aí eu acho que foi nesse momento que realmente acendeu mais ainda a minha gana por batalhar pela NATO na saúde pública. Agora, recentemente, eu fui chamado, né, para um processo seletivo que teve em Casimiro de Abreu. Eram 2 vagas para naturólogos, específico para naturólogos, projeto da Academia da Saúde. Foi uma forma que o município conseguiu, né, dentro dos meios legais, conseguir reunir profissionais das práticas integrativas, né, dentro de uma equipe multiprofissional para atuar nos 2 municípios. Então, isso é uma ótima estratégia para a gente pensar em como implantação de práticas integrativas no município, né, nos municípios do estado. A gente tem que ter sempre isso em mente. Claro que o nosso engajamento político, a articulação política, ela também é extremamente necessária. Não tem como a gente fugir disso. Mas isso era um processo que, assim, acabou acontecendo independente de mim e eu agarrei o processo, né? E o processo aconteceu em dezembro do ano passado, mas na verdade a gente só foi chamado em maio. Então, estou atuando no município desde maio e está sendo um grande desafio, porque é tudo muito novo, inclusive para o próprio sistema de saúde, né? A ideia do projeto é que a gente tenha um núcleo próprio, onde todos esses profissionais vão atuar ali em conjunto. Só que isso, no primeiro momento, não foi possível porque não tinha definido uma sede ainda, nada disso. Então, eles tiveram que ir distribuindo esses profissionais, fazendo escalas dentro das unidades de saúde já existentes. Aí foi um grande desafio, mas hoje, parando para analisar como as coisas aconteceram, acho que foi providencial, né? Porque você imagina, já existe todo um preconceito que a gente sabe que é natural dos profissionais da saúde e da medicina convencional com relação a outros profissionais, né? A outras categorias. E o fato da gente ter que estar ali dentro da unidade trouxe a possibilidade de a gente se tornar mais próximo desses profissionais, né? De ir rompendo essas barreiras, e hoje essa relação ela já é muito mais harmoniosa, o pessoal consegue compreender qual é a
nossa função ali, a nossa funcionalidade, né? Já acontece o encaminhamento dos médicos, psicólogos específicos, para mim, quanto naturólogo, os terapeutas holísticos. As pessoas estão buscando cada vez mais isso, né? Tanto que a gente trabalha da hora que entra, da hora que sai, é um fluxo muito intenso. SUS é isso, é um fluxo muito intenso. Mas está sendo uma experiência incrível. Tem algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas com relação ao material, né, os insumos, porque tudo é muito moroso. Né? Então, para você conseguir fazer. Primeiro você tem que fazer todo um levantamento de quanto material você vai usar e tudo mais. E aí, tudo que você listou entra para ser para o plano plurianual do município, né? E aí você só consegue saber no próximo ano. Então, assim, desde que a gente entrou, está sendo ainda custeado todos os insumos do nosso bolso. E a gente realmente abraçou o projeto, mas eles já estão fazendo todo esse levantamento, porque chega uma hora que todo o processo acaba travando, porque não tem como, né? Tem coisas que você realmente precisa deles abraçarem, mas isso já está acontecendo. Então, assim, o panorama que a gente tem para de agora em diante é muito bom, as séries já estão acontecendo também. O que eu tenho visto, que é bem grave, mas é um projeto que a gente já está iniciando também, as pessoas estão ávidas por contato. A gente vê muitos processos de saúde mental e as pessoas estão literalmente viciadas em ansiolíticos. Então a gente já, desde que iniciou a academia, a gente já está começando a elaborar um projeto para conseguir diminuindo, né, e desmanando esse pessoal, introduzir mais fisioterápicos na farmácia do município, né? Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer. A minha ideia é conseguir abrir portas para mais naturólogos, né, que todo esse processo alavanque realmente, que em breve a gente possa fazer mais processos seletivos, né, pagar concursos também, né? A nível de estabilidade para a gente, o concurso com certeza é muito mais interessante e a gente precisa disso. Né? E basicamente é isso. Né? Se alguém tiver alguma pergunta depois, claro, que eu não falei, eu tenho. Basicamente é isso. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a Mariana. Difícil falar depois dessa galera paixão, né? Bom, eu sou a Mariana Osterman, formada no SUM em 2009. Parece que foi ontem, mas já faz muitos anos, né? E quando eu escolhi naturologia, eu lembro ainda de ter estudante, quando eu achei esse curso, foi muito familiar para mim, porque eu fui criada com práticas naturológicas. Eu ia ao iridólogo quando era criança, minha mãe fazia de mandingas a terapias alternativas, complementares, tudo junto. Tinha que comer bolinha de barro, quando dava dor de barriga. E quando eu vi que tinha alguém estudando isso, eu achei muito familiar. Mas a minha praia sempre foi a consciência. Então, eu estava em dúvida entre naturologia, filosofia, psicologia. E no andar da carruagem, né, da vida profissional, eu percebi que a naturologia ela te dá uma base criativa para que tu consigas encontrar a tua própria linguagem terapêutica. Né? Ela não te engessa, como talvez alguns cursos sejam um pouco mais protocolares esse tipo de atuação.
atuar e deixá-lo com um estilo de vida mais saudável, ótimo, mas meu grande interesse é especialmente essa integração da dor, da visão da vida. E, bom, eu clinico, né, tenho um consultório muito online, hoje em dia eu vou trabalhar mais com a parte da psique e da recomendação, mas como a Ananda e o Matheus falaram, a questão do grupo, né, as pessoas estão muito carentes de interação, então um dos pontos do meu trabalho importantes é a interação. Eu guio imersões, grupos, offline, online, retiros, também trabalho em empresas. Anteontem mesmo eu estava fazendo um evento numa ONG, para ajudar as pessoas a entenderem que o ambiente e o outro são reflexões naturais e constantes de todas as nossas escolhas, né? E a base do meu trabalho hoje é a teoria wilberiana, que é Müller, que é a abordagem integral. Então, a naturologia, ela me dá toda a base de um pensamento de mosaico, onde tudo que eu aprendi dentro da nossa formação pode ser levado de uma forma ou de outra para cada interagente, não tendo um protocolo fixo, né? Tem pessoas que eu preciso começar pelo corpo, que eu nunca vou conseguir nada pela fala, por, sei lá, 6 meses. Outras pessoas que eu não consigo chegar no corpo se eu não tiver muita abertura verbal antes. Outras que eu vou ter que ser super lúdica, vai ter que vir a arte terapia de uma outra potência. Então, eu sinto que um dos poderes da naturologia, pelo menos na minha atuação que eu vejo, é essa criatividade que te dá. Não à toa a naturologia tem três pilares, né? Saúde, educação e arte, porque a arte entra no lugar da nossa criatividade. Como é que eu posso chegar àquele interagente e gerar saúde, né? Atuar com resultado. E tanto que hoje eu percebo, como todos vocês, todos os naturólogos, provavelmente toda semana vocês me respondem o que é ser naturólogo, o que é naturologia. Aí quando alguém me pergunta, eu falo, tudo bem, a segunda coisa que eu mais respondo na vida depois do meu nome é o que é naturologia, né? Mas ao mesmo tempo, assim, que a gente ainda tem uma estrada e tanto, mesmo que já tenha feito público, uma estrada e tanto de consolidar o que é a nossa profissão. Porque os meus interagentes vêm de outros interagentes, em geral, aqui em indicação, e eles chegam no consultório assim, eu não sei direito o que tu faz, mas certo que resolve. Eu vim aqui na máquina falando que tu dá um jeito, mas é esse lugar que ele fica um pouco confuso sobre o que a gente faz. E claro, cada naturólogo atua numa ponta, se especializou numa ponta diferente. A técnica que a Ananda faz é incrível, né? Talvez tu seja único, ou pouquíssimos naturólogos estão com isso, mas nenhuma especialização pós-naturologia tira esse mosaico maravilhoso que é a base de leitura que a gente tem no interagente e que traz muita riqueza porque não te satura. Pode ser por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Quem é mãe sabe que a gente tem 300 formas de educar uma criança, né? Tu vai ensinar por aqui, não vai funcionar por aqui, tá por aqui, tá por aqui. E a naturologia te dá essa liberdade também, essa criatividade, essa arte de trabalhar com processos de saúde com diversos ganchos iniciais e com diversos processos. Então, por mais que a gente, naturólogos, tenha um perfil mais protocolar de passo a passo com todos os interagentes, eu me sinto muito realizada em perceber muito resultado no meu trabalho, viver muito bem disso nesses 15 anos que eu atuo, podendo usar a arte junto, assim, atuar de uma forma única com cada pessoa e conquistando, assim, até o trabalho em equipe, às vezes com uma pessoa que ama atuar com fisioterapia, como a gente está conversa difícil também, talvez não seja tanto a minha praia, mas eu estou ajudando na outra parte, né? Trabalhando no mesmo estômago ali que a gente está olhando. Acho que é isso. Alguma outra pergunta?
enxerga pontos cegos que para a gente já está tão apurado de perceber, né? O nosso olhar está muito treinado para a sutileza e para a densidade ao mesmo tempo, sem precisar se perder num ou no outro. Não à toa a gente usa a palavra holística, né? Apesar de ser uma palavra que é tão saturada e talvez mal interpretada em alguns campos, o nosso olhar é ovos, né? Ele inclui e é muito mais seguro trabalhar com alguém que enxerga inteiramente do que só por partes, né? Então, quando eu recomendo para algum médico, é claro que às vezes a pessoa vai para um especialista, eu sempre convido a pessoa a manter, mesmo que não seja comigo, alguém que ajude ela a olhar para o inteiro, porque não existe parte. Não existe uma floresta feita de uma árvore só, não existe um corpo feito de um joelho só, não existe uma relação feita de uma pessoa só. Então, que ela não perca a visão global das coisas, que com certeza é um dos nossos fortes, né? Não só global da saúde individual, mas da saúde sistêmica, da saúde relacional, da saúde ambiental. É isso, gente. Muito obrigada. Agora aqui. Oi, eu sou a Renata Romano, sou carioca também, e eu fui estudar em Florianópolis, me formei em 2010. Quando eu me formei, eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, porque, como a Mari mesmo disse assim, é uma pluralidade, né? Cada um vai achando a sua forma. Eu me vi como capitalista, onde eu precisava fazer minhas contas, e eu fui para o SPAR, né? Eu fui para Goiás, comecei a trabalhar no SPAR, em Goiânia, e com isso eu fui adquirindo uma experiência e percebendo assim, porque eu trabalhava com massoterapeutas, né? E percebendo como que a tecnologia engrandeceu essa visão mesmo do corpo físico, e unindo essa sutileza, né, de chegar ao cliente no chá e eu perceber o que a pessoa realmente estava precisando naquele momento, qual era o toque que ela precisava, qual era a terapia que ela precisava. Muitas vezes ela escolhia uma terapia que não era não ia abranger o ponto específico que ela estava querendo, né? E por isso meu olhar foi apurando para essa pessoa que não veio procurar em cima um tratamento terapêutico, né, como as pessoas dizem, com a metodologia, e através desses atendimentos assim, corriqueiros, né, rápidos, as pessoas que se abriram para isso, né? Eu conversava com a pessoa, trazia essa parte que a metodologia traz, assim, que eu gosto muito, que é uma parte que eu me baso muito no meu trabalho, que é o quanto que o emocional está vinculado com o seu corpo físico, né? Como que as suas emoções estão te fazendo com que os seus músculos, alguns músculos tenham tensões, algumas partes do seu corpo estejam mais debilitadas. E aí eu fui apurando meu olhar, e aí eu saí de um espaço para o outro, espaço mais naturológico, né, um espaço ayurvédico, de uma colega nossa que se formou um pouco antes de mim, né? E aí eu fiquei nesses 4, 5 anos também, trabalhando com terapias ayurvédicas, trabalhando com gente do mundo inteiro, numa cidade específica. E, enfim, né, o que eu fui percebendo é que a naturologia, para mim, ela vinha nessa forma de terapias equilibradoras, né? E aí eu me mudei para o Rio de Janeiro de novo,
E continuei esse trabalho, que foi a parte que me tocava mesmo. Atendi pessoas com a naturologia mesmo, eu tinha um consultório. Em Goiás também já comecei a atender, pessoas me procuravam para, eu falava que era naturóloga, explicava brevemente o que era naturologia, e as pessoas se interessavam e me procuravam para fazer o tratamento naturológico. Isso eu achei muito legal, né? Essa parte assim, que tem essa porcentagem da sociedade que enxerga como a grandeza da naturologia, né? E eu trabalhei muito com iridologia também em Goiás. E aí aqui no Rio eu cheguei e me vi na minha cidade natal, mas não querendo mais trabalhar para uma pessoa, né? Querendo trabalhar com mim mesmo. E aí eu montei um catálogo com as terapias equilibradoras, né? De bem-estar e qualidade de vida, e eu faço atendimentos em domicílio, eu levo o estar na casa da pessoa, né? E aí com isso as pessoas vão se abrindo mais, né? Eu tenho uma carta de clientes médicos que me procuram para tratar problemas de saúde até graves, né? Eu tenho 2 clientes assim, que estão com problemas graves, e elas são médicas e querem ser tratadas com oncologia, porque elas enxergam, elas já fizeram exames, biópsias e não encontram o que elas têm. E aí eu entro, né, com essa parte assim, equilibradora, e também mais aprofundando o que está por trás, né, dessa doença, qual que é o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio padrão mental, o desequilíbrio espiritual, né? Eu trago muito nas minhas interagências e nos meus atendimentos também, essa parte espiritual, que é uma coisa que eu me identifico muito. Para as pessoas é uma gotinha de luz, né, que eu vou colocando ali, para a pessoa perceber esses outros campos que envolvem o corpo dela, além do físico. E é basicamente isso, assim, que eu trabalho. Eu gosto muito, eu estou muito feliz assim, de ser naturóloga. Eu sou muito feliz de ter encontrado esse caminho com o meu trabalho, né? E é isso. Olá, bom dia. Meu nome é Mariana Witt e estou muito feliz de estar aqui, principalmente com as duas Renatas que a gente estudou juntas, né? A gente não entrou juntas na faculdade, mas em algum momento a gente se cruzou ali nas disciplinas e a gente vai mantendo esses laços, né? Saímos juntas, exatamente. Bom, a gente se formou na Universidade de Santa Catarina, e a minha trajetória desde então, ela teve várias mudanças que na verdade foram se adaptando ao meu estilo de adaptação, né, dentro da naturologia, porque a gente tem inúmeras formas de poder atuar como naturólogo. Então foi muito assim uma fase de crescimento, de autoobservação, e eu ainda percebo que eu construo isso na minha carreira, né? A cada dia é um pensamento novo, é uma técnica nova, é uma percepção nova sobre a minha atuação como facilitadora de saúde, né? Processo de interagência com tudo isso. E a cada atendimento eu me transformo como pessoa, eu sinto diferente, eu trago isso para a minha experiência e tudo isso a cada dia vem mudando. Então deixa eu ser breve assim, para contar um pouco da minha história. Logo que eu me formei, eu comecei a atender como naturóloga em consultórios, né, lá em Santa Catarina ainda, e aí um consultório de fisioterapia, fazer um atendimento aqui,
cidade de Natal, no interior de São Paulo, e lá eu tive a oportunidade de ter o próprio consultório, onde eu me apresentei à sociedade como naturóloga, mas mesmo assim eu senti muita dificuldade para conseguir ganhar o meu espaço como naturóloga. De novo, eu estava ali como uma replicadora de terapias, né? É óbvio que nesse processo a gente tem aquele toquezinho do naturólogo, né? As pessoas vão percebendo o diferencial nisso, mas ainda não tinha aquela procura assim, realmente pelo tratamento, né? Ficava uma coisa muito superficial, uma coisa muito momentânea de bem-estar para a pessoa, mas não se aprofundava. Aí meu companheiro veio para o Rio de Janeiro, ele é enfermeiro, ele já estava trabalhando aqui há 2 anos, e eu falei, eu preciso de novos ares. E aí uma inteligente minha falou, tem um spa lá no Rio de Janeiro que é muito bacana, uma amiga meu me contou e tal, daí eu entrei no spa assim, fiquei encantada com o spa, é o W Spa lá na Barra da Tijuca, e eu falei assim, eu vou trabalhar nesse lugar. E vim para o Rio de Janeiro, e vi meu currículo. Em 2014 eu comecei a trabalhar no W Spa. Eu fui contratada como massoterapeuta no spa. Eu trabalhava de segunda a sábado lá e atendia muita demanda mesmo de spa. Domingos e feriados também em escala. Então foi assim, uma imersão muito grande que eu tive, né, nessa experiência, e que naquele momento não fazia muito sentido para mim como naturóloga, mas hoje eu vejo que aquilo me construiu de uma forma muito profunda, porque eu percebi que spa não é apenas terapia, né? A gente trabalha também com a naturologia ali dentro de uma forma muito natural, porque a gente trabalha com o empírico, a gente trabalha com a ilusão, com o encantamento, né? Então a gente proporciona para as pessoas um momento de autocuidado, um momento de autopercepção, onde ela consegue se projetar num ambiente onde ela não consegue em qualquer clínica de estética ou de relaxamento, né? O mundo do spa, quando você leva o spa para a casa da pessoa, você envolve ela num encantamento que proporciona para ela ter esse momento, sabe, de conexão. E aos poucos a pessoa vai percebendo isso. Por isso que ela sempre te procura de novo, né? Ela sempre, mesmo que ela não entenda muito esse processo, ela sempre te procura de novo para alcançar esse lugar de bem-estar. Então, para mim, o spa é muito isso. Depois eu ainda trabalho no spa, tá? Depois de 2 anos, eu passei a ser coordenadora técnica do spa. Então, hoje o meu trabalho lá dentro eu desenvolvo as terapias de relaxamento e também faço o treinamento de equipe de massoterapeutas. Então, eu tento passar para elas toda essa importância das terapias e do cuidado, da observação da individualidade de cada um. Apesar da gente trabalhar com protocolos fechados, a gente tem que trabalhar com as nuances e também com esse olhar individualizado, né? De cuidado com o ser humano e entender que cada um é diferente. Bom, dessa parte do spa é uma parte da minha trajetória, né? Que mais ou menos até a pandemia eu vivia isso muito intensamente. A gente teve a pandemia e aí o spa fechou e aí eu fiquei sem trabalhar nesse período todo, porque não tinha como atender as pessoas num ambiente fechado. E nesse momento foi um segundo renascimento para mim dentro da naturologia, né? Eu entendi que eu precisava dar um passo a mais na minha vida profissional e comecei a pensar no meu atendimento de uma forma mais personalizada. A gente participou de um grupo, né, durante a pandemia com um acolhimento com os florais de bar.
de uma palavra, né, de um contato, isso foi online. E aí, nesse momento, eu percebi, eu posso ajudar as pessoas de uma forma um pouquinho mais meteorologia em si, né? E aí, comecei, então, a trabalhar mais nas minhas redes sociais. Junto com isso, veio a oportunidade de trabalhar com saúde da mulher, fertilidade. Na época, uma pessoa me procurou para fazer acupuntura. Ela estava tentando engravidar, já vinha da terceira fertilização in vitro. E aí eu fui atender essa pessoa. E quando, depois de 1 mês e meio de atendimento, a gente teve o positivo dela, ela estava grávida, aquilo preencheu tanto a minha alma que foi um direcionamento para mim. E eu comecei a me especializar em saúde da mulher. Então hoje eu trabalho no spa, como trabalho de coordenadora técnica, e eu também trabalho como naturóloga e acupunturista na saúde da mulher, fertilidade e gestação. Então eu acompanho as mulheres que estão na busca desse autoconhecimento, que enfrentam as dificuldades da saúde da mulher, como a gente teve as palestras sobre sopro, endometriose, climatério. Foi muito interessante para mim ter as trocas, porque é a minha área de atuação. Então, e também com as mulheres que tentam engravidar, que hoje a gente tem um número muito grande de mulheres que não conseguem engravidar por diversos motivos, e não só motivos físicos, mas também motivos emocionais. E a naturologia, ela me ajuda muito a nortear o tratamento dessas mulheres, uma combinação de práticas, acupuntura, florais, fito, aroma, cromoterapia também. E depois acompanhamento também da gestação, trabalho de parto. Está sendo uma nova etapa da minha vida e que eu estou muito feliz com isso, muito realizada, porque, mais uma vez, eu me encontro dentro da naturologia e eu estou também desenvolvendo o meu lado mais feminino nessa etapa, porque até então era um lado que eu deixava meio de lado. Então, o resgate desse feminino com as minhas interagentes também me ajudam a procurar, a me conectar com esse lado mais feminino, de empoderamento, de perceber as nuances do meu ciclo. E então, é muito importante isso para mim. Quando eu olho, por exemplo, a Renata que acabou de ganhar um bebê, percebo nela uma energia diferente, isso é contagiante, isso me nutre também como mulher, eu fico feliz com isso. E está sendo muito bom. E é isso. Quanto tempo a gente tem para saber se tem mais alguém depois não tem ela para falar também? E você, né? Bom, eu sou a Renata Azevedo, naturóloga. Hoje eu tenho muito orgulho de ser naturóloga e ter feito a naturologia. Eu queria aproveitar esse meu espaço para não só falar minha trajetória, mas falar algumas percepções que eu tive desde a minha formação até onde eu estou hoje na naturologia, para trocar uma experiência minha de caminhada e algumas observações dentro do mercado em relação à nossa profissão. Quando eu me formei em 2009, que ele se formou no final de 2009, eu também fui para uma área de tentar o que eu vou fazer agora formada. Meu pai teve uma sala de atendimento que eu trabalhava muito com massoterapia. E eu também comecei a trabalhar e coordenar um spa em Búzios, porque eu sou de Cabo Frio. E eu trabalhava de segunda a domingo, minha folga era terça-feira. E aquilo ali já estava assim, eu acordava muito cedo, pegava o ônibus, ia para Búzios, era quase 1 hora, passava o dia inteiro lá no spa. Final de semana era quando mais trabalhava, no dia do domingo, família e tal, e aquilo numa hora me ligou um pouco, porque você quer eu quero estar com a minha família, eu quero ter uma vida social, você se forma querendo fazer, se firmar no mercado, você quer fazer seu dinheiro porque tem contas para pagar.
eu atendia em casa com a naturologia, mas assim, com a massoterapia e colocando a naturologia junto. E aquilo ali foi tendo mais procura, foi crescendo, e aí eu decidi pedir demissão lá dos padres, tentar me fortalecer dentro do consultório. E aí a minha história se mistura muito com a minha vida pessoal mesmo, porque, como ela falou, a questão da feminilidade, as mulheres eu acho que têm desafios maiores em certos momentos, até porque eu, quando pedi demissão, isso foi, eu sempre com o aviso prévio, eu terminei em carnaval, meus atendimentos, e 2 meses depois eu estava grávida. Então eu estava começando uma história e tinha pedido demissão de um trabalho e não tinha como dar aquele suporte que eu gostaria de ter com o meu filho. Inclusive, está aí o meu primeiro projeto. E aí eu tive MS que eu tenho MS, então no momento que eu não consigo atender e trabalhar porque eu tenho essa limitação no início da minha gestação. E eu vivi assim agora, o que eu vou fazer, né? Muitas vezes, nesse meio tempo do caminho, eu parei de trabalhar no cuidar das crianças, voltava a atender, fui para um outro hospital urbano, quando ele estava um pouco maior, atendendo no final do dia, porque o que eu ganhava não dava para pagar creche, ou alguém para ficar com ele, e cuidar da minha casa, porque era uma demanda muito grande, então eu tive que abrir mão por um período. E depois, quando foi crescendo, eu decidi voltar aos poucos a fazer o atendimento como naturóloga. Era uma caminhada, eu não vou falar difícil porque eu aprendi que não pode falar que as coisas são difíceis. Uma pessoa falou, não fala que é difícil, fala que é desafiador, mas não fala que é difícil, é muito puxado, vejo lá de envolver. E eu parei de falar que era difícil. E nesse meio tempo, tive uma outra gestação, eu voltava a trabalhar, decidi fazer nutrição, eu tenho 4 períodos de nutrição, eu parei de fazer a minha gestação porque eu não tinha aquele retorno que eu gostaria, aquela ânsia de tenho filho, tenho família, quero trabalhar, e o mercado está mais frio, que é uma região menor, né, poder aquisitivo menor do que as capitais, então assim, o desafio não era só a naturologia, que era pouco conhecida, mas as pessoas também não tinham capital para você fazer o atendimento desprendido sem plano de saúde, que é custoso, e você tem custo alto, o material hoje em dia é custoso, você manter o espaço é custoso, então isso também é um desafio. Veio a pandemia, 2 crianças em casa, aí eu parei de trabalhar, não tinha como cuidar de casa, né? Não tem jeito de criar as crianças. E eu via a questão da rede social, no Instagram, algumas naturólogas falando do mercado, mostrando o seu trabalho, e eu admirava. Eu falei assim, poxa, elas estão conseguindo, por que eu não posso conseguir? E eu tinha uma base na minha família que assim, eu falo que meu marido é mais naturólogo até do que eu. E ele fala assim, cara, você faz uma coisa que poucas pessoas fazem. E isso é incrível, você tem que acreditar que isso é incrível. E nisso eu fui falando assim, eu sou naturóloga, eu sou diferente de quem é pouco. Só tinha eu e o Michel no Cabo Frio, né? Então somos poucos naturólogos, mas temos olhar diferenciado em relação à saúde. E com a pandemia, apesar de todos aqueles problemas que nós tivemos em relação à saúde, eu acho que foi um divisor de água da profissão naturóloga. Porque eu vejo que as portas se abriram para a gente. Eu, em 2021, início de 2021, recebi convite para trabalhar numa clínica multidisciplinar de uma amiga minha, no qual eu comecei a atender esse atendimento toda semana, em torno de 4 a 5 atendimentos inicialmente, porque as pessoas estavam ansiosas, as pessoas não queriam, né, usar medicamentos, as pessoas queriam um cuidado mais natural daquela coisa que a gente vivia. No período da pandemia, eu mostrava, eu vou entrar aqui no Instagram e vou começar a mostrar para mim, eu de manhã fazendo uma meditação, eu fazendo atividade em casa. Eu tive muita dificuldade de fazer o primeiro vídeo falando que era naturologia. Eu levei mais ou menos 1 ano para publicar. Eu apagava, eu olhava, credo, que horror. Fiquei péssima, não vou publicar.
farmácia viva, na pastoral, a gente fazia todo aquele desenvolvimento, inclusive com os calouros, né, que passavam por uma técnica, por alimento, então isso aprendi muito. E aí, depois da pandemia veio esse convite e eu comecei a postar sobre plantas medicinais, fitoterapia. Eu tinha acho que só 3 vídeos falando, uma de camomila, outra de chá verde, outra de alguma coisa. E aí teve um dia que eu descobri que a Ana, que se formou com a gente, ela fez mestrado e ela estava dando aula em Morumbi. Isso foi no final de julho, acho que foi 29 de julho, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, Ana, que legal, você está dando aula em Morumbi, que maneiro, ela sempre foi muito, né, ela foi a primeira na formação do norte, né, que é a premiação, sempre foi muito intelectual, muito inteligente, nesse sentido. E aí eu falei assim, mas você é muito filosófica. Para mim não dá. Se eu fosse dar aula, eu gostaria de falar das práticas. Florais, aromas, fitoterapia, isso para mim ia ser muito bom. Porque eu gosto das práticas. 2 dias depois, no meu semestre, eu recebi um convite para poder dar aula para uma plataforma de ensino à distância, que finalmente o que eu fiz. Gravei as aulas de plantas medicinais de fitoterapia, depois eu gravei florais, depois eu gravei aroma, mas assim, levei um susto, falei a verdade, será que não é? Fiquei com medo, confesso. E eu recebi esse convite, procurei saber uma empresa idônea e tal. E eu falei assim, cara, é a chance que eu tenho, porque eu vim cá, deixa de filho, eu não posso estar toda hora para atender, para ter agenda, é a porta que se abre. E eu nunca tinha falado com ele, imagina. Foi tudo assim, uma superação muito grande, tirar de timidez, falar e tal. Só que eu me encontrei ali. Eu me encontrei ali por quê? Porque você tinha relato de pessoas que faziam um curso, e um ato de quilombola que estava fazendo um curso porque queria voltar a introduzir a questão cultural do quilombo das plantas medicinais. Eu tinha pessoas, eu tenho uma aluna que conseguiu tirar os medicamentos do filho autista, porque não estava mais sendo efeito, com as estruturas que foi apresentado no curso, e até hoje ela me acompanha. Então, esses relatos falam assim, nossa, que legal que é você conseguir, dentro da rede social, atingir muitas pessoas. E ali foi uma porta que se abriu para mim. Continuei com a internet, continuei com os cursos, e sempre muito generosa com as pessoas que vêm até a mim, que eu gosto, eu quero que as pessoas realmente, de fato, se cuidem, se tratem, tenham essa postura com as terapias integrativas, no qual eu acredito muito. E nesse meio tempo, um amigo meu, que era aqui da Barra, ele é médico integrativo, ele estava precisando de um naturólogo, eu não podia estar em Cabo Frio, porque eu estava em Cabo Frio. Eu falei, mas eu tenho uma indicação. E aí eu indiquei a Mari, vai falar até hoje, né, Mari? Aí também o Michel falou assim, é porque da Terri, que a Terri foi assim, a história da Terri. A Terri é coordenadora, foi coordenadora de Cabo Frio, saiu agora que é candidata a vereadora. Mas quando a Mônica, da Industrial, que era da Armazém do Bem, que é uma loja de produtos naturais, disse, a gente precisa te apresentar a Terri. Eu falei, vamos conhecer a Terri. Quando eu cheguei lá, a Terri estava com a apostila do meu curso, eu não sabia que ela era minha aluna, e a gente se conheceu. E aí ele conhecia o projeto da PIX, e depois o Michel, o Michael, e aí a gente me apresentou a Terri. Aí a gente foi, hoje também com as artes integrativas da Cabo Frio. Então, assim, eu sinto que as pessoas querem os naturólogos hoje, entendeu? E semana passada eu fechei um contrato também com a fitoclínica, que é dos sócios, o Júlio César Lucna e o doutor Endrigo, que ele trabalha na Curopata, lá de Curitiba, e eu agora também estou aprendendo online para a clínica dele. E aí tem um grupo multidisciplinar com médicos, com psicólogos, com nutricionistas, e eu estou ali dentro também podendo fazer a naturologia. Então eu sinto que a gente tem várias etapas disso que precisa ser construído. Muita coisa para ser construída, mas eu acho que agora as portas se abriram e a gente abre diálogos com os profissionais que são diferencial que a gente não tinha para quem se formou há muito tempo atrás. Né? Então acho que é uma oportunidade o pessoal que está batalhando dentro das políticas públicas conseguir colocar o nosso lugar ali dentro. Eu acho que é importante com o nosso olhar diferenciado, eu acho que seria muito importante a gente
na escola, né? Como a gente tem os profissionais que tem que ter, e a gente tem a parte do ensino natural, e hoje a gente tem a abertura. E ao mesmo tempo, a gente também está vindo com a medicina integrativa, que os médicos também estão abrindo essa e abraçando. Isso às vezes eu acho muito bom, porque cria uma nova visão, mas ao mesmo tempo me preocupa dentro dessa visão que a gente trabalha também, a compreensão do sentido assim, mas tem médico integrativo, você não é preciso natural? Às vezes me preocupa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também enriquece que eles entenderam o nosso trabalho e usa das práticas integrativas. Eu tenho um amigo meu que está fazendo medicina, ele tem a matéria das práticas integrativas na medicina. Então, as pessoas estão vendo que isso é importante. Então, eu acho que o mercado está diferente hoje, as pessoas dialogam com a gente e tem muita porta se abrindo e muitas formas de fazer a naturologia dentro da profissão. Hoje eu trabalho com a educação, formando terapeutas holísticos, mas também tendo um naturólogo, mas você pode estar no spa, você pode estar nas PITs, você pode estar, enfim, em várias vertentes com a naturologia. E hoje eu consigo pagar minhas contas com a naturologia, falar da naturologia, espalhar a naturologia, e isso é muito gratificante, porque quando você decide, né, eu falo assim, que a naturologia eles têm missão, porque eles são os escolhidos, porque eu já tentei sair da naturologia algumas vezes, mas o universo não deixou. Então, nesse sentido, acreditem, né, que a naturologia tem seu espaço e a gente vai seguir um caminho aí e abrir portas para muita gente. Bom, a minha história profissional ela é breve, por enquanto, então eu vou começar um pouquinho de antes para contextualizar. Eu entrei na primeira faculdade, na primeira graduação, com 17 anos, passei o primeiro ano inteiro, 17 anos, eu fui fazer artes cênicas. Na época eu escolhi artes cênicas porque, enfim, eu não sabia o que eu queria fazer. Tinha acabado de sair do ensino médio, eu sabia que eu não gostava, não queria ficar sentada, no meio do computador, no escritório. Então eu fui fazer algo que me construísse de alguma forma que eu achasse que seria um espaço que eu queria apresentar de alguma forma. Conheci pessoas incríveis. Foi assim, maravilhoso lá no centro, como vivência na minha vida mesmo, como experiência de vida, como construção do ser humano, como leitura, como conhecimento, né, como expressão corporal, como descoberta mesmo de muitas coisas, assim, vivências e atravessamentos. Depois de formada, eu percebi que eu trabalhar, né? E também percebi
eu entrei no internet, eu falei, o que é isso, né? Falei assim, tá, grade curricular, legal. Nossa, tem um monte de grades criativas. Tem tudo num lugar só. Eu preciso fazer 50 cursos. Eu vou fazer antropologia. Cheguei na antropologia, caída, né, em Santa Catarina, direto do Rio de Janeiro, direto de uma faculdade que não tem nada a ver com antropologia, mas que hoje em dia agrega muito no prático, mas com comportamentos muito diferentes. Assim. Então, chegar na antropologia foi transformador mesmo. Eu cheguei falando, já curti bastante na faculdade, agora eu vou estudar, vou focar, porque é isso que eu quero fazer, vou lá, na aulinha, vou prestar atenção, estudar, e sei lá, droga. Aí, aula de floral. Floral, né? Aulinha, fez 7, eu falei, vamos ver, né? Experimentei. Que processo foi aquele? Foi todo processo de modificação interna, modificação externa, e show coletivo, enfim, e cura, né? E coisas que se abriram em mim, assim, com as práticas, com a experiência das práticas, que eu também acho que a gente tem que experimentar na gente as coisas antes de tentar, enfim, usar em outra pessoa. Então, experimentando as práticas foi uma descoberta ainda mais sobre o poder delas e a mudança que elas podem fazer na vida das pessoas. Eu fui me apaixonando por antropologia ao longo da universidade. Eu não cheguei apaixonada, eu não cheguei acreditando em tudo. Eu fui me apaixonando, entendendo, vendo a abrangência e tudo que engloba durante o processo. E como a antropologia também é uma faculdade bem fértil, eu fiquei grávida durante a faculdade de antropologia, tive um filho de 2 anos durante a minha graduação, também assim, modificou quem eu era, disse para isso, e agora sim, e ela trocou para fazer um filho. Então, mudou a minha vida completamente de novo. Novas descobertas pessoais de quem você é, quem você quer ser, e profissional, e família, e o que você pode doar, né, para quem você quer doar, o que você pode fazer com isso. E aí eu decidi, por questões da vida, voltar para o Rio de Janeiro, depois de relação a Santa Catarina, voltei para o Rio, por vários motivos, um deles é perto da minha família, dos meus pais, e vovô me ajudou muito. Acredito que aqui também a questão profissional seria melhor para mim, por várias questões, da saúde, enfim, sempre está em progresso, fazendo coisas. Então, eu acredito que estar perto dessas pessoas nas práticas integrativas seria mais fácil para mim aqui no Rio do que lá em Santa Catarina, onde eu não conhecia muitos profissionais, eu conhecia mais na prova. Formados aí no Sul. Então, vim para cá no início desse ano, vim e comecei a trabalhar do jeito que dá, com as pessoas que eu conhecia, eu conheci a prática, eu conheci a escola, eu conheci o que eu faço, você está com dor, vou fazer isso aí, eu faço cultura, vem cá. Ainda estou nesse processo, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido, a gente está lotada, você começou faz 3 meses, você quer, mas a gente está lotada. Então, assim, eu sei que é um processo, que é um caminho, e eu estou nesse processo, nesse caminho, também fui convidada a participar da convenção da UJ, no regional do Rio de Janeiro. Isso também é uma coisa que, enfim, veio como uma surpresa, é um caminho, que eu falei, zero
me mostrando o caminho. E é uma coisa que eu me permiti também, estou disposta para poder qualquer coisa para a naturologia cresça, é um lugar que eu quero estar presente. Então, estou aí aprendendo e fazendo o que eu posso nesse caminho também para disseminar a naturologia, tanto no Rio como para os profissionais e tudo. E estou à procura também desse chamado que muitos aqui falaram. E no momento que eu descobri a minha especialização, do nada caiu uma pessoa na minha mão e digo, eu vi isso. É o que eu quero fazer, estou à procura. Eu ainda no início a gente meio que engloba bastante coisa, né? Tira para muitos lados. Então, ver o meu jeito de fazer naturologia, né? Você falou essa questão da missão. Eu acho que cada um dentro da naturologia é levado por um caminho, né? Por ser tão múltiplo. Então, acho que cada um dentro da missão, como você foi chamado para a Brahma, eu vejo que também foi muito assim, quando a gente fez quando fala da naturologia pela Médica Brix, né? Há 2 anos atrás, a sua mãe estava, sua mãe é presidente da ABFIT, ela é bem conhecida, tem livros que sua mãe participa, já acompanha o trabalho dela. E quando ela estava lá, ela chegou assim, a minha filha faz naturologia. Eu falei, mentira, que sua filha faz naturologia. Então, eu acho que é sim uma oportunidade para você estar mostrando como ela lida com muitos profissionais e ela te apoia, porque para fazer naturologia, a gente tem Caixa do Rio, para ir para lá tem que ter um apoio, né? Porque acho que foi assim comigo e foi com muitas pessoas. Quando eu fui descobrir que deu no primeiro estudante que eu tinha que ser naturóloga, porque eu fiz o teste internacional e deu isso, eu falei, não, o que é isso? Nossa, também? mas é porque eu vim de artes cênicas, então foi uma felicidade quando eu fui ver porque se comparado com artes cênicas, um profissional, era de saúde, né? Então, eles ficaram sobre isso. Então, assim, tudo tem o caminhar, né? A gente vai se preparando para chegar naquilo, né? Por exemplo, eu acho que a maternidade, e também eu te contei, mas eu tenho uma mãe com Alzheimer em estado avançado, que no período um pouco antes da pandemia de 2019, eu fraudava uma filha e fraudava minha mãe. Então, aquele todo o processo de resiliência, de ser mãe da minha mãe, de querer estar trabalhando, de ter filho, e eu tinha tudo para conseguir estar inserida ali, e eu vou um amadurecimento muito grande, para talvez eu conseguir estar onde eu estou hoje. Eu acho que todo mundo passa por um processo de maturação. Então, a arte cênica, com certeza, foi muito importante para você chegar aonde você está agora e, principalmente, onde você vai chegar daqui a pouco. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. À medida que a gente vai passando por esses processos, a gente acaba entendendo o porquê de cada coisa. E para mim, no meu processo de hoje, foi muito importante conseguir fazer essa retrospectiva. Eu já estava trilhando esse caminho, eu estava seguindo para esse chamado sem nem mesmo perceber. Hoje, eu sou um dos colaboradores do CIE, na teologia, e o capítulo que eu escrevi foi o capítulo do SUS. Na época eu nem atuava no SUS ainda, né? E aí essa coisa, a nossa capacidade de atuação é tão plural que a gente conseguiu, eu vejo muita gente muito natural, né, aquela coisa, né? Mas não consigo trabalhar a questão da possibilidade financeira, isso e aquilo, e eu acho que o caminho é justamente isso, é você conseguir encontrar o seu chamado. E aí o universo vai conspirando, as coisas vão acontecendo, né? Você vê que cada um foi de alguma forma trilhando o seu. E ontem a gente até teve uma conversa muito interessante, eu e a Vitar, que a gente estava falando justamente disso, né? Hoje ela atua na parte de cabelo também, é transista, é lida muito com a parte artística de arte. E, cara, mergulha nisso, e daí você vai tirar a tua atuação clínica, né?
forma diferenciada. Mas disso daí vai sair o seu jeito de ser natural. E eu acho que esse é um caminho muito importante para a gente pensar e levar para o uso. Porque a gente vai se construindo enquanto natural. Essa é a minha verdade. Pelo menos para mim hoje. Essa semana passada, fiz uma palestra numa escola, me chamaram para uma sobre naturologia. E aí tem uma criança que vai começar a querer fazer vestibular para poder se fazer alguma coisa. E veio 3 meninas falando, ai, que legal que você fez. Então, assim, tem uma receptividade que eu via em 2020, há 5 anos atrás. Hoje em dia tem uma receptividade que eu tinha. Eu queria aproveitar e falar um pouco do congresso que eu fiz, né? Que foi o Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Dentro do movimento social que teve, a gente eu ia falar do Conapis, né? Que é o Congresso Nacional de Práticas Integrativas que eu organizei diante de um movimento social, que foi a Revista do Jovem, que eu sou fundadora, e que surgiu diversos movimentos em torno das práticas integrativas, então a gente fez uma conselheira municipal de saúde, de fazer a trajetória das conferências, então eu decidi organizar junto com o José Joaninho, que é uma professora da UFRJ, e eu entrei em Manaus, porque foi um período que entrou a pandemia, a gente não viu na primeira edição, a gente tirava 1.300 pessoas, com um congresso presencial, a gente tinha 30.000 pessoas, e aí nessa edição eu tomei muito como naturóloga, por conta da nossa visão, a gente tinha como esse lugar de muda, né? As pessoas precisam nos ver e esquecer de mim. E aí eu tenho esse Manaus, porque foram muito solícitos as práticas integrativas 3 semanas, 3 meses. A gente organizou 50.000 pessoas de um para o outro, né? Estava 30 mil clientes, 70 mil, muitas demandas e muita cobrança, não horário para dormir, não horário para comer. Em casa de inteiro, organizando, e todo mundo em casa. E eu percebo a importância da gente estar sempre se autocuidando nesse processo. Então, eu acabei de jogar no Portugal, encontrei os naturólogas lá, como Lisboa, que partiu do caminho que inclusive eu pensava, que era a nossa terapia, só que eu não fui para esse parque, eu trabalhei de grupo por um tempo, e fiz a minha atividade de clientes, e também fiz a outra. E eu vi uma naturóloga em Porto que não passou dificuldade a entender a farmacoterapia por conta disso, da carência do autocuidado. Então eu percebo o quanto que é imprescindível a gente estar sempre vigilante do nosso próprio processo, e como a gente está no momento, e se recolher sempre que precisa. Foi uma grande liderança nesse movimento social da UFRJ, hoje eu percebo também recolhido, justamente depois desse burnout, né? Perceber a importância disso. Então, às vezes a gente acha que a gente está meio perdido, né? Na verdade, é uma transmutação. E para que a gente possa novamente voltar a colher novos frutos mais amplos, né? Tenho me sentido bem melhor, tenho adoecido menos, e a unidade tem estado bem melhor também. E parece que quanto mais eu tenho cuidado, mais eu também tenho se organizado melhor. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta do Michael. Michael, eu, por intermédio da Renata, eu pude conhecer o Dr. Rafael Fernandes, que é um médico integrativo, e que aqui no Rio de Janeiro ele está em processo de montagem de uma equipe multidisciplinar na saúde, né? Com vários profissionais atuando no mesmo espaço, só que cada um coordena a sua agenda.
graças a Deus, né, o Dr. Rafael entende a importância de todos os profissionais e das nuances que cada um tem na prática clínica, então a gente tem esse envolvimento lá e a gente se conversa, né, das terapias. Agora a gente está tendo uma inteligente, eu, naturóloga, psicóloga, psiquiatra, então a gente dá um feedback um para o outro, indica um para o outro. Eu queria saber de você, eu sei que você está há pouco tempo na Clínica da Família, né? É Clínica da Família. Academia da Saúde. Academia da Saúde, mas é para o SUS, né? Sim. Eu queria saber se você já observou, se você tem essa possibilidade de conversa, se esses interagentes eles chegam através de indicação do profissional ou se eles chegam por vontade própria. Então, toda essa questão a gente está construindo, né? A gente está construindo essa maneira de lidar com toda a demanda do município. E pelo fato de a gente não ter a sede própria, ainda dificulta um pouco essa questão de a gente conseguir acompanhar mais de perto o interagente, porque você fica distribuído por áreas. Então, o interagente que ele é atendido no posto de saúde de um bairro, ele não pode ser atendido no posto de saúde de outro. Então, e os profissionais estão divididos em unidades diferentes. E nem toda unidade recebe todos os profissionais. Então, isso ainda dificulta um pouco, mas a gente, ainda assim, a gente entra enquanto equipe, né? E ali conversando. Certas vezes a gente consegue levar um interagente para o outro, mas essa dinâmica aí ainda é um pouco comprometida. Mas o projeto em si é justamente que a gente consiga fazer esse apanhado mais integrativo, no sentido de ir aproveitando, né, o olhar dos outros profissionais sobre aquela problemática do interagente e a gente conseguir atuar de maneira mais integrativa. Vai dar bom. Vai dar bom. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, se não todos contemplados, mas eu gostaria de trazer outras pessoas que estão estudando naturologia para cá, só para se apresentarem, para a gente ter essa gravação. Por favor. Fátima Gomes, Judá, eu vou pegar a câmera. Só para se apresentar rapidamente, demonstração do curso. Inclusive, Natália, aproveitando o gancho, adorei a sua fala, porque eu lembro da época que a gente estava estudando, 9 anos atrás, quando eu falei, quando que a gente passa por esse processo. Bom dia, meu nome é Fátima, eu sou graduada da Fisiologia Virtual. Eu estive com a Natália, porque esse ano estranhou, né, estar mudar de graduação de assistente da naturologia. Imagina eu, uma administradora de 30 anos de profissão, já consolidada no mercado, trabalho com consultores de uma empresa, uma indústria mecânica, ou seja, um universo totalmente diferente do de vocês. E aí, na naturologia, como foi esse processo? Algo assim meio inusitado, realmente, né? Mas é o chamado, porque a gente não se torna naturóloga do nada. É algo que chama. Hoje, eu posso dizer que eu estou vivendo plenamente. Como eu estou estudando a naturologia hoje, eu não estudei há 35 anos atrás, quando eu ingressei no mercado de trabalho, quando eu ingressei na minha primeira faculdade, quando eu fiz as minhas outras especializações, só para me manter na minha área de atuação. Né? Eu estava sendo levada ali pela onda, sabe? É um fluxo natural das coisas que te levam naquele caminho, mas não era o que eu de fato gostava. E hoje eu me sinto plenamente realizada.
especial, que é a medicina tradicional chinesa, né? Já falei com a Mariana, que também está tratando de tal maneira que vai ser uma especialização. E sabe por que eu entrei na urologia? Por causa da fisioterapia. Porque também quando ela falou, isso, você nem tem isso outro. Sim, a gráfica de placa, puxa, gente. Mas o olhar, a abordagem metodológica é algo que é diferenciado realmente, né? Só você estudando, você pode até fazer isoladamente uma especialização ou outra, mas não teria esse olhar, essa abordagem metodológica. Então, faz muita diferença. Eu tenho certeza que eu não vou me formar daqui a 1 ano e meio, eu não vou me formar daqui a 2 anos, eu vou estudar muito ainda para me tornar a profissional que eu desejo ser, mas que hoje eu estou no caminho certo. Entendeu? Provavelmente todo esse caminho que você trilhou dentro, né, da administração, isso aqui vai ser um ponto que vai construir o seu jeito de ser natural. Sim, porque foi também que ela colocou que a dificuldade que ela está tendo, né, de entrar nesse universo burocrático da naturologia, também é muito fácil, né? Ou a administração de um spa, né, um negócio próprio. Hoje eu já tenho, eu não vou sair da minha empresa, que eu estou trabalhando, estou atuando ainda, para, de repente, agregar, posso até agregar, eu acho super válido, um spa de terceiros para ter a experiência da área, né, do negócio. Mas eu tenho todo um plano na minha cabeça de montar um negócio específico na minha área, né? Então, a minha primeira profissão, ela me trouxe a segurança financeira, né, que eu preciso para bancar os cursos, os meus congressos, a minha formação, né, e preparar esse novo negócio. Então, foi muito importante, né? Com certeza eu consegui gerenciar o meu negócio com uma outra perspectiva, né? Eu já não sou jovem, gente. Eu estou em outro patamar. Mas eu estou começando de novo. E eu não penso assim, eu tenho 1 ano, 2 anos. Não, eu tenho uma vida ainda pela frente. Eu tenho muita responsabilidade em divulgar a naturologia. A Amanda sabe que eu fui mestre pioneira no ramo do esportismo, né? E eu estou com essa missão agora de divulgar a naturologia para os jovens. Para quê? Para formar cidadãos conscientes do seu empoderamento pessoal, né? De poder procurar um profissional mais focado na saúde, no bem-estar, para que ele não adoeça, para que ele não busque o profissional quando ele estiver com um sintoma, mas para que ele busque não adoecer. Então, é um projeto de vida mesmo, sabe? Tem muita coisa ainda para surgir, muita coisa. Bom dia, eu vou tentar ser breve, mas eu queria contar brevemente um pouquinho de como eu conheci a naturologia. Em 2019 eu estava me formando no ensino médio e eu fazia um estágio no Ministério Público de São Paulo. E aí, nesse período eu estava muito engajada politicamente, eu já tinha sido engajada no movimento estudantil, no ensino fundamental, no ensino médio, já estava meio inserida naquilo. E aí eu queria prestar o Enem para cursar gestão de políticas públicas. Era o que eu queria muito. Mas eu não conseguia a nota, e aí eu fiquei olhando nas listas assim, do SISU, as bolsas, para tentar conseguir alguma coisa, e apareceu a naturologia. Eu, legal, assim, tinha uma conhecida que fazia, mas ela não entendia muito bem. E quando eu vi a grade, fez todo sentido para mim. Com a vivência que eu tive em casa, com a minha mãe, com as minhas tias, de usar avós, de tomar chá de polvo. Essa vivência, né, que eu gosto de chamar de medicina periférica ancestral, que é uma coisa que a gente carrega com a gente. Eu venho de São Paulo, né, eu sou
do extremo leste, do lado de Guaianazes, e eu consegui a bolsa 100% do ProUni. Então eu me encontrei na faculdade, tive muitas vivências positivas, né? A naturologia realmente é uma imersão, é um processo que a gente passa, né? E hoje eu estou no meu último semestre, né? Eu já entreguei TCC, já fiz todos os estágios, eu estou cursando apenas uma matéria para poder pegar o meu diploma. E o meu TCC foi sobre o Sarau Arte Pura. A gente estudou sobre como a arte e os eventos culturais podem influenciar na saúde e no bem-estar. E eu tenho vivenciado isso hoje, né? Eu faço um trabalho assim de base, nas escolas, de falar de poesia, de falar de arte, e acabo falando também de naturologia com crianças e adolescentes. E aí, toda essa trajetória também caminhando junto ali com a Brana, eu estive na Conferência Nacional de Saúde, estive recentemente em Brasília, levando também poesia para uma audiência pública, falando da naturologia, falando da arte, falando da nossa cultura. E estou aprendendo, assim, estou me desenvolvendo, tenho só 23 anos, só para pegar o meu diploma, mas assim, aprendendo e evoluindo, assim, tanto no meu profissional, no meu pessoal e politicamente, né? Eu que você tem falado sobre aquele pontinho da sua vida vai fazer sentido agora. Então eu queria estar envolvida politicamente com algo, e estou me encontrando, né? Dentro da Brana, estou caminhando junto, tentando participar, ajudar, estou aqui hoje, para dar apoio e também aprender mais, e ser inspirada e cativada, né, por outros profissionais. É isso. Finalizamos? Estamos todos contemplados? Então, gente, muita gratidão a cada um que está aqui hoje, principalmente por aceitar o convite, né? A maioria dos contatos que eu escolheu, né? Por conhecer vocês, alguns conhecer pessoalmente hoje. E que a gente possa daqui para frente promover muitos encontros, que a gente possa estar junto mais vezes, para trocar essas experiências, para que a gente possa fortalecer e nutrir a naturologia dentro da gente. Para mim é uma filosofia de vida, acredito que para vocês também, acredito que para a Brana também, né? E que a gente possa regulamentar logo essa profissão. Sabe, a audiência pública foi um sucesso. Raymond, que era vereador aqui no Rio, assumiu o nosso projeto de lei e agora que é deputado federal, então ele é autor do nosso projeto de lei de regulamentação, então tem aí umas mãozinhas do Rio lá em Brasília, então muito importante que a gente fortaleça o Rio também, as nossas pontas, e colabore, né, com o trabalho também do Raymond, tanto no Rio quanto em Brasília. Tá? Então, muito obrigada, espero que vocês curtam nas próximas ocasiões do evento, inclusive o Arte Cura, mais tarde, tragam aí o sarau junto pra gente alguma atividade, cantem, dancem, não sei, tragam alguma poesia, falem um pouquinho. Então, gente, a proposta do sarau é a gente ter um momento de encontro, assim, de troca artística. Então, se vocês gostarem de algum texto, uma poesia, se quiserem falar sobre uma experiência que já viveram, é uma roda, sabe? Um momento de troca mesmo, de acolhimento. Então não rola uma pressão de performance, de, sabe, fazer algo bonito. Vocês estudaram arte terapia, sabem que não tem a ver com fazer algo bonito, né? Tem a ver com se expressar. Então se vocês puderem estar aqui também, trazer um pouquinho da vivência de vocês, vai ser muito especial para todos nós. É isso, então vamos para a próxima atividade do evento, espaços de cuidados e outras mesas, e no final, né, do evento teremos aí o nosso sarau Arte Pura. Michael? Só dar uma última palavrinha que agora falando como membro da coordenação da Brana RJ também, que é nós somos poucos no estado do Rio. E acho que o que a gente está construindo hoje aqui, essa relação, eu conhecia poucos, né? Conhecia Renato, conhecia poucos naturólogos aqui, e eu acho que é importantíssimo a gente fortificar esse nosso vínculo, né?
Agora eu sou um defensor dessa tecla que a gente tem que atuar politicamente, é imprescindível, não só para quem quer atuar na saúde pública, mas para o crescimento da naturologia em si, né? Então a gente tem que estar abraçado, a gente tem que estar desmondados, a gente tem que lutar pela nata no Rio de Janeiro e principalmente pelos atos de sermos poucos, ninguém pode largar a mão de ninguém, né? Então vamos se fortalecer um ao outro, porque esse ativismo político nosso ele é imprescindível para o sucesso da naturologia. Eu gosto de bater no ponto que ele é muito básico, mas eu acho muito importante, porque para a naturologia fortalecer, a gente também tem que manter as faculdades e os cursos abertos. Para manter os cursos abertos, nós vivemos, né, um sistema capitalista. A gente precisa apoiar um ao outro, que nós sejamos profissionais de sucesso. Senão, pouquíssimas pessoas hoje fazem faculdade simplesmente porque é gostoso legal. A gente precisa se manter. Então, como uma preocupação, eu sempre coloco dos naturólogos de fazer dessa uma profissão abundante, de sucesso. E para além dos nossos desejos ideais médicos como profissão e como olhar de saúde, acho que a conversa entre nós de planejamento estratégico mesmo, de tornar a nossa profissão o desejável sistemicamente para quem faz, é muito importante, né? Senão você tem aquela coisa poética, bonita, porém que é mais fácil fazer medicina, psicologia, porque a mais garantida. É uma temática de primeira ordem. Pois é, e que precisa ser discutido pra gente, que a gente precisa trazer as questões práticas para mim, porque seria lindo, eu desejo ver na minha aposentadoria como naturóloga, as pessoas com sangue nos olhos de saberem que podem viver disso, né? E que eu não preciso toda semana ficar com metodologia. Muitas pessoas realizadas, então a gente pode se encontrar mais vezes com conversas tanto belas, poéticas e buscando nossos ideais, mas também pragmáticas, né? E a metodologia seja sempre a nossa primeira fonte de alcance, a nossa primeira fonte de vida, a nossa primeira, que ela deixa de ser periférica tanto na área da saúde, quanto na vida do naturólogo, né? Mariana, você pode liderar essa frente pra gente que você está trazendo? Eu acho super importante.